Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao canal Top Curiosidade. Hoje, traremos uma viagem ao centro da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. A sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro, a rotação da nossa galáxia é sentido horário, e o período de translação do nosso Sistema Solar ao redor do centro é de aproximadamente 225 milhões de anos. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos, período qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual. Cerca de 1 em cada 5 estrelas da galáxia são semelhantes ao Sol. E de acordo com os dados obtidos pela sonda Kepler, 1 em cada 6 estrelas possui pelo menos um planeta do tamanho da Terra. Extrapolando-se os dados para toda a galáxia, seriam mais de 17 bilhões de planetas similares ao nosso em toda a Via Láctea. Com o número de estrelas entre 100 e 400 bilhões, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que no exato centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo. O núcleo da Via Láctea encontra-se a cerca de 26 mil anos-luz do Sistema Solar, na direção da constelação de Sagitário. Essa região é caracterizada por um bojo central alongado, que possui cerca de 26 mil anos-luz de uma extremidade a outra. Até poucos anos, o centro da Via Láctea só era acessível em rádio, devido à grande quantidade de poeira cósmica no plano da nossa galáxia, que impede a sua observação óptica. Há cerca de 20 anos, aperfeiçoaram-se os detectores na faixa infravermelha do espectro, que permitem observar através da poeira. Os astrônomos alemães Eckert e Genzel vêm acumulando medidas de velocidade das estrelas no centro da galáxia, e recentemente publicaram um resultado obtido ao juntar dados de cerca de 200 estrelas observadas. Eles concluíram que as velocidades das estrelas crescem em direção ao núcleo da Via Láctea, de acordo com a lei de Kepler, para o movimento das partículas em torno de uma massa central, até a mínima distância ao centro possível ser resolvida, cerca de uma semana-luz. As velocidades observadas indicam uma densidade central maior que 2 vezes 10 massas solares por parsec cúbico, que é muito mais alta do que a que permite a existência de um aglomerado estelar estável. A única conclusão possível é que existe no centro da Via Láctea um buraco negro supermassivo com mais de 4 bilhões de massas solares, o qual recebe o nome da constelação em que está situado. Ao seu redor estende-se um disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira estelar, dentre outros. É nessa proeminente parte da Via Láctea em que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor, encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que toda a matéria observada, sendo este um componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece. Desde os tempos imemoriais que a humanidade buscou descrever a natureza da galáxia, sendo esta referida a inúmeras lendas e mitos entre vários povos, embora tenha sido proposto anteriormente, constatou-se que a faixa brilhante de aspecto leitoso, a partir do qual o nome se derivou, tratava-se na verdade de um grande conjunto de estrelas a partir de observações de Galileu Galilei utilizando um telescópio. Entretanto, nos últimos 2 séculos, a concepção científica da Via Láctea passou de uma simples nuvem de estrelas na qual o Sol situava-se próximo ao centro para uma grande galáxia espiral complexa e dinâmica, na qual a estrela é somente uma das bilhões existentes, o que aconteceu graças aos avanços tecnológicos de observação, que permitiram sondar estruturas além das nuvens moleculares. O Sistema Solar localiza-se a meia distância entre o centro e a borda do disco, na região do braço de Órion, que na verdade trata-se somente de uma estrutura menor entre 2 braços principais. Ainda não há um consenso sobre como ocorreu o processo que resultou na forma atual da Via Láctea. A nossa galáxia possivelmente começou a se originar há mais de 13 bilhões de anos, em 2 sistemas estelares diferentes que se fundiram. Uma era a galáxia anã, que chamamos de Gaia Enceladus, e o outro era o principal progenitor da nossa galáxia, 4 vezes mais massivo e com maior proporção de metais quando iniciou o colapso da matéria que compunha o universo primordial. Há cerca de 10 bilhões de anos houve uma violenta colisão entre o sistema mais massivo e Gaia Enceladus. Como resultado, algumas de suas estrelas e as de Gaia Enceladus foram colocadas em movimento caótico e eventualmente formaram o halo da Via Láctea atual.
A partir de pontos onde a densidade era relativamente maior, passaram a surgir os primeiros grupos estelares, que por sua vez formaram os aglomerados globulares situados no halo, que de fato são componentes mais antigos remanescentes até os dias atuais. No mesmo período começou a se formar o bojo central, ao redor do qual os aglomerados globulares orbitavam. Depois disso, houve explosões violentas de formação estelar até 6 bilhões de anos atrás, quando o gás se instalou no disco da galáxia e produziu o que conhecemos de disco fino. Tal processo pode ter levado alguns bilhões de anos. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, e ela se estende por quase 2 milhões de anos-luz, mais de 15 vezes mais que o disco espiral luminoso. Nesse disco encontram-se estrelas jovens, nebulosas e regiões de formação estelar, que se organizam de forma a criar os 4 braços espirais principais da galáxia. Por fim, ao redor dessas estruturas está o halo galáctico, cujos componentes mais proeminentes são aglomerados globulares de estrelas antigas que orbitam o centro galáctico. Ao redor da galáxia ainda existe o halo de gases circundantes, além da matéria escura que, embora indetectável diretamente, afeta sua dinâmica de rotação. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Aqui trouxemos uma pequena parte do que é a nossa galáxia. Nela ainda há muitos temas que podem ter um vídeo específico para eles. Diga nos comentários qual desses assuntos que mais te intrigou, pois a nossa galáxia, assim como o nosso universo, são bastante vastos e podemos trazer um vídeo mais detalhado dos assuntos que tiveram mais destacados nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim você estará por dentro de todo vídeo novo aqui no canal. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.